Cabeça ventilada, mente sintonizada para captar vibrações mais sutis, ouvidos atentos para escutar o som dos pássaros, para escutar o som que está em nossa volta. Ter o elemento ar através do canto vai trazer uma maior capacidade de ressonância com o que está na natureza. E quais são as sonoridades que são mais sutis, mais suaves, mais sopradas, mais arejadas? Essas sonoridades que trazem a sensação do voo, vamos estudar aqui nesta aula. E antes, eu quero que vocês escutem esta frequência. Este é o tom que traz a frequência do elemento ar, que está na nota Fá. Então, vamos escutar esta frequência e vamos fazer aqui um movimento respiratório de alçar o voo, como se a gente tivesse um precipício e tivesse a coragem de saltar e voar, fazendo com que, na inspiração, a nossa barriga infle mais, e esse movimento das mãos, que a gente vai fazer assim, seja direcionado para que o ar faça com que a barriga se infle, ou seja, o diafragma abaixa para que os pulmões tenham a maior capacidade de entrada de ar. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Inspirou. Agora, a gente vai fazer esse movimento com uma respiração silenciosa, sem fazer esse ruído. Então, vamos inspirar. Eu pergunto a vocês, qual é a sensação quando a gente faz esse som aqui? Vocês concordam comigo que é uma sensação de muito ar na cabeça, de um som mais arejado, soprado, claro? Então, por que que acontece isso? Porque esse som traz a fricção do ar, porque é um fonema surdo. E o que seria fonema surdo? Fonema surdo é que não é produzido pelas cordas vocais. Ao contrário dele está o Z, que é Z. Agora, coloque aqui a mão no pescoço para a gente perceber. Fazendo Si, não vibra. Agora, se você fizer o Z, Z, vibra. Essa é a diferença. O fonema S, surdo, Z, sonoro, produzido pelas cordas vocais, traz uma conexão, que é isso que a gente estava falando nas outras aulas do elemento água. O que traz conexão é porque tem o elemento água envolvido. Mas aqui a gente vai estudar somente os fonemas surdos, os fonemas mais soprados. E uma dica para quem não consegue fazer esse som. A língua, ela fica na parte inferior e ela quase gruda nos dentes. Ela não vai tocar nos dentes, dessa forma aqui, ó. Vocês viram que agora eu fiz e tocou um pouquinho nos dentes. Esse é um problema para quem tem a língua pregada. Quem tem a língua pregada faz esse som aqui. Por isso que é o nome língua pregada, porque prega a língua nos dentes. Então, o som do S é somente a língua encostando na parte inferior dos dentes. Então, notem que quando fazemos essa sonoridade do S, é um som
seco e fluido e contínuo. Ele não termina, só termina quando acaba a nossa respiração. Ele soa como se fosse um vento. E quais são os fonemas que são surdos, ou seja, que são secos, que não são produzidos pelas cordas vocais? São o do fonema da letra S, que é S, da letra F e da letra X. Então, a gente vai trabalhar a nossa aula aqui com esses 3 fonemas. E não é à toa que esses fonemas, eles são utilizados bastante para treinar o apoio para o canto. E o que é o apoio para o canto, para quem chegou agora no navio? O apoio é a capacidade de sustentação do ar no momento que a gente está emitindo a nota. A gente utiliza o apoio quando a gente fala, porque se a gente não utilizasse o apoio, a gente falaria assim, fala, 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 fala. Tipo, a gente não esgota o ar. Então, temos naturalmente essa capacidade de sustentar o ar para a gente terminar até onde a gente quer. A gente termina o ar exatamente de uma maneira consciente. E trabalhar o apoio no canto é justamente para poder aumentar essa capacidade, para que essa capacidade respiratória de entrada de ar, para que o som seja emitido, seja maior. Então, vamos começar com o fonema da letra S e a gente vai fazer um exercício de 4 tempos fazendo o S, tá bom? Então, vamos lá comigo. Inspirou. Agora vai ser de 8 tempos. Inspirou. E agora vai ser de 16 tempos. Inspira mais. Perceberam que quanto mais linear o som, que a gente vai equilibrar a quantidade de ar daqui do início até o final, a gente tem uma consciência maior. Isso é ter apoio para o canto. E para continuar essa malhação do diafragma, a gente vai fazer somente os fonemas secos, surdos que eu falei. A gente vai fazer aquele famoso exercício, sem parar. A respiração é de staccato. A respiração é entre ensaiar, que é esse aqui. Entenderam? Então, vamos lá até esgotar. Eu vou fazer aqui, mas vocês continuam fazendo na sua casa. Então, vamos lá comigo? Podem continuar aí. Próximo exercício, a gente vai fazer o som do S de maneira exagerada e soprando as vogais. Só que a gente vai, primeiro momento, mais S do que vogal e depois, conforme for passando os próximos passos para o exercício, vai aumentar a quantidade de vogal ao invés do S. Dessa forma aqui. Sa, sa, si,
Percebam que a voz é soprada. Agora a gente vai aumentar a quantidade da vogal e vai aumentar um pouquinho o volume, mas continuando com essa voz soprada. Vamos lá. Sa, sa, si, sol, su. Aumentar um pouquinho mais o volume, só um pouco, e a vogal também. Sa, sa, si, sol, su. Então, quase enganchou aqui. Então, pessoal, esta é a voz passiva. A voz passiva, ela diferencia da voz ativa, porque a voz ativa é ah, enquanto que a voz passiva é ah. Para quem é aluno da oficina de canto Idiomã, sabe que eu exercito bastante isso da voz passiva e voz ativa. Então, vamos lá para o nosso próximo exercício. Agora, o mesmo exercício, só que agora com o fonema da letra F. Então, já sabem, começa primeiro com mais consoante que vogal e o som saindo bem soprado, e aí, conforme vai passando, graduando, vai aumentando um pouquinho o volume da voz e aumentando também a vogal. Então, vamos lá comigo? Fá, fé, fi, fó, fu. Fá, fé, fi, fó, fu. Fá, fé, fi, fó, fu. Vocês perceberam que esse tipo de exercício ventila bastante a cabeça. Então, para malhar mais ainda a nossa respiração, a nossa capacidade respiratória, a gente vai fazer assim. Vai fazer uma sequência de 4 tempos, os s, e depois sa, se, si, so, su. E depois 8 tempos, e depois sa, se, si, so, su. Depois 16 tempos e sa, se, si, so, su. Vamos lá comigo? 3, 2, 1. S, 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 sa, se, si, so, su. S, 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 sa, se, si, so, su. S, 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 sa, se, si, so, su. Esta aula é para a gente poder aumentar a nossa maior capacidade de respiração, treinar bastante o apoio para o canto, então é importante, quem quiser retornar sempre nos exercícios e fazer diariamente, isso vai ser muito bom para melhorar a nossa qualidade, porque quanto mais a gente consegue, mais facilidade a gente vai também para ter o quê? Para cantar os agudos, que vai ser o assunto da próxima aula, e também vamos aplicar esses sons dentro da música, esses sons que a gente aprendeu nesta aula, na próxima aula a gente vai aplicar dentro de uma música fazendo polifonias. Então, vejo vocês na próxima aula.